pessoal, tudo bom? Mais um domingo aqui com vocês, numa configuração diferente das outras vezes, mas igual do último domingo. Nós esperamos que vocês possam louvar junto com a gente e curtir essa mensagem que o pastor Rogério preparou pra gente. Vamos lá?
noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. São muito bem-vindos às apresentações, aos cultos do nosso canal no YouTube, todos os amigos que nos acessam. Saiba da alegria que temos de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos ver os motivos de oração que nos foram trazidos hoje. Nós estamos, durante a semana, agradecendo a vida dos aniversariantes, da Camila Fernandes, da Cássia Belan, do casal Kátia e Felipe Pombo, Bessa e Marisete. Estamos orando também pela viagem de volta dos Estados Unidos da Nesita. Vamos orar por Adailma, que teve que ir para o Nordeste resolver uma questão de família bastante complexa. Orem por ela. Marta pede orações pelo Marcelo e pelo Cláudio. André e Ellen pedem orações pela Cíntia. Temos sempre orado pela Cíntia. Vamos orar também pelos nossos profissionais de saúde, orar por aqueles que são mais vulneráveis, orar pelos pastores,
pelos missionários espalhados pelos campos e também aqueles funcionários que administram esses milhares de missionários espalhados pelos campos do Brasil e do mundo, orar por todos eles. Vamos estar orando também por aqueles que têm sido dizimistas fiéis, que têm mantido seus dízimos e ofertas e mantido a igreja em condições de saldar suas dívidas, contribuir para missões, contribuir para a obra social e para tantas outras situações mais. Que Deus abençoe esses que são fiéis. Vamos então pedir e agradecer a Deus. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, porque nós podemos estar juntos cultuando o teu nome. Eu quero suplicar que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer uma palavra que seja inspiradora para a mente e para o coração de todos estes que nos ouvem. Muito obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar vocês de que nossas transmissões acontecem quarta, quinta e sexta, às 19h30, é o nosso Oração e Ação. No domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30 temos o nosso culto matinal e às 19h30, no domingo, nós temos o nosso culto em família. Quero pedir que os irmãos estejam também orando pela nossa igreja, orando pelo planejamento do nosso retorno aos cultos no templo. Estamos orando por isso. Vamos ter uma reunião terça-feira com o virologista Davis Ferreira, que é membro de nossa igreja, com a diretoria também da nossa igreja. Vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso. Nós temos desejado esse retorno, sempre com a preocupação de sermos responsáveis, de sermos preocupados com aqueles que são mais vulneráveis, de manter um critério lógico, racional de segurança. Essa não é uma decisão para ser tomada emocionalmente, mas uma decisão para ser tomada debaixo da vontade de Deus racionalmente. Então, orem por isso. Vamos estar orando por isso. Muito em breve nós vamos estar nos reunindo. Lembre o seguinte, quando nós voltarmos a nos reunir, teremos que adotar todas as medidas de segurança que são necessárias, de afastamento social. Há um protocolo que foi enviado pelo poder público para as igrejas, que deve ser seguido, e nessa semana também foi publicado no Diário Oficial todas as normas para isso. Então, há muitas normas a serem seguidas e todos devem seguir as normas. Se alguém disser, não, eu não vou seguir a norma, então ainda não é o momento de você voltar aos cultos quando nós voltarmos. Você, para voltar fora das normas, só quando tudo estiver liberado. Então, vamos ter essa compreensão, vamos orar e vamos seguir as normas que nos são impostas pela lei e pelo bom senso. Ok? Vamos estar orando por isso, certamente tudo vai ser muito bom. Vamos ver hoje um texto muito especial e que eu gosto muito e certamente você gosta muito, já leu na Palavra de Deus também, e é uma ação da vida cristã muito importante. Há muitos queridos irmãos na nossa igreja que amam orar, amam a oração. Eu tenho um irmão muito querido na nossa igreja que ama a oração. O ministério dele, entre outros, certamente é o da oração e de encorajar pessoas a abraçarem essa atitude de oração. Então, o título do nosso culto hoje, da nossa mensagem, é a oração da vitória. A oração da vitória. Há alguns anos, talvez uns 2 anos, talvez não tenha completado ainda, um dia eu fui fazer uma visita num hospital. Isso faz parte da atividade pastoral, visitar pessoas doentes nos hospitais. E eu fui visitar uma irmã da Vera, membro de nossa igreja. Fui visitar a Célia. E aquela foi a última visita que eu fiz a Célia. Célia estava lidando com um câncer há muitos anos
e lidando bravamente. E naquela visita, a Célia me fez um pedido e que eu achei tão interessante, um pedido que eu nunca tinha ouvido. Ela me pediu o seguinte, ela falou assim: pastor, eu queria pedir para você orar, mas que você fizesse uma oração para que eu entendesse a vida. Olha que pedido lindo. Esse pastor ora pedindo a Deus que eu entenda a vida. Às vezes isso acontece conosco, às vezes a gente está vivendo situações difíceis, está vivendo situações que nos atormentam, que nos trazem sofrimento, que nos trazem dúvidas, e nós ficamos meio que perdidos, sem entender muito bem a vida à nossa volta. Isso é muito comum. Nós vamos hoje ler o texto que está em Efésios 6, de 10 a 20, e vamos ver como esse texto nos ajuda a entender importantes questões da vida. Efésios 6, capítulo 10, Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Efésios 6, 10, 20. Um texto que certamente você conhece, mas que é tão importante, que fala sobre oração, que fala sobre o cuidado de Deus para conosco, que fala sobre entender a vida e entender como a vida deve ser encarada, como deve ser a própria luta da vida. Então eu vou lendo Efésios 6, a partir do 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos fala de algo muito interessante, de algo muito especial. Primeiro, esse texto deixa muito claro que há uma guerra em curso durante as nossas vidas. Há uma guerra em curso, que há um inimigo real contra nós durante nossa vida. E essa guerra não é uma guerra distante, é uma guerra hoje, é uma guerra comigo, é uma guerra contra você, contra mim. Há uma guerra acontecendo nesse mundo espiritual que nós não conseguimos ver, mas que está aí à nossa volta. Quando há uma guerra, algo que se torna muito necessário aos soldados é ter força para guerrear. Se um soldado estiver mal alimentado, se um soldado estiver doente,
Se o soldado estiver absolutamente exausto e sem força, ele não vai ter como lutar. Se ele estiver também sem a força técnica, sem o conhecimento, sem o equipamento, sem força, ele não consegue lutar. Nós precisamos de força. E o texto começa nos dizendo algo aqui nos versículos 10 e 11, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muito bem, embora haja determinadas consequências físicas numa guerra, a mais difícil guerra para um soldado é a guerra mental. É também a guerra espiritual, que não é física. E a força para a gente guerrear essa guerra, a Bíblia diz muito claramente que ela vem do Senhor. O versículo 11 vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus. A palavra original aqui é a palavra panóplia. E a panóplia significa a armadura do próprio Deus. O texto diz que, de alguma forma, Deus nos cede, nos empresta, nos coloca a armadura dele para que nós possamos ter força para guerrear e para vencer. E o texto vai nos mostrar, ele nos mostrou essa armadura de Deus que nos é emprestada. E ela consiste do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do que é justo, do calçado do evangelho, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lindo isso. É interessante observar também que o texto deixa muito claro que a nossa luta, ela não é contra pessoas. O texto diz, olha, a nossa luta não é contra sangue e carne. Muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo, somos enganados pelo diabo, que acaba por nos jogar uns contra os outros, como se a nossa guerra fosse contra pessoas, contra carne e sangue. E muitas vezes nós não compreendemos, mas o inimigo está se utilizando daquela manobra para nos destruir. Porque, na realidade, o texto deixa claro que a nossa grande luta é contra potestades, contra principados, contra poderes espirituais deste mundo tenebroso. Ok, alguém pode dizer assim, ok, aceitei a armadura de Deus, eu vou me vestir com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com a salvação e com a palavra. Ok, estou vestido, estou armado. Mas aí eu pergunto a você, ok, estou vestido, mas como é que você vai lutar? Você vai lutar como? Como é que você vai usar essa armadura de Deus? Como é que você vai ter força para lutar? Você já tem todo o equipamento, e agora? E agora? Eu sempre lembro de uma vez, quando eu era adolescente, eu fui num clube, não sei, acho que fui com meu pai ou com minha irmã mais velha, não me lembro. E eu fui num clube e aquele clube tinha, praticava-se o esporte do arco e flecha, aqueles arcos grandes, profissionais. E eu fiquei ali vendo aquilo, achando muito legal. E eu, como adolescente, jovenzinho, franzino, pedi, será que eu posso atirar uma vez com a flecha? E aquela pessoa que estava treinando com um alvo lá distante, ela olhou para mim, deve ter sentido pena daquele moleque, e aí ofereceu o arco e a flecha para mim. Muito bem. E eu nem esperava que aquilo acontecesse, me lembro de ter botado a flecha, segurado o arco, e comecei a retesar a flecha, mas eu não tinha nem força para esticar aquele arco. Mas puxei aquele arco com toda a força que eu tinha e larguei a flecha. Quando larguei a flecha, fiquei olhando para ver se a flecha chegava lá no alvo, e eu não via flecha nenhuma. O alvo estava lá, vazio. E o homem olhando para mim, e quando eu olhei para o chão,
a flecha estava no chão do meu lado, ela nem chegou a sair. Ela caiu assim, caiu no chão, direto ali para baixo. Por quê? Eu estava com o equipamento, eu estava com o arco, eu estava com a flecha, mas eu não tinha, na realidade, nem força e nem conhecimento técnico para conseguir utilizar aquilo tudo. E eu fico pensando nessa questão aqui colocada nesse texto bíblico, em que Deus nos oferece a sua panóplia, a sua armadura, todo o seu equipamento, todo o meio de lutar contra esse mundo tenebroso do mal. E eu fico pensando, tá aí, mas e agora? Como é que eu vou conseguir forças para utilizar tudo isso? E aí eu quero convidar você a ler comigo o versículo 18. O versículo 18 aqui de Efésios 6, e ele vai dizer assim, que a gente faça isso com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O trecho que nós lemos nos apresentou o inimigo. O inimigo não é carne e sangue, mas sim principados e potestades. O texto nos apresentou o equipamento. O equipamento é a armadura ou a panóplia de Deus. E o texto também nos disse de onde virá a força para nos capacitar para lutar. A força, como diz o versículo 10, vem do Senhor. E aí a gente se pergunta, ok, eu já tenho à disposição tudo isso, mas como é que eu vou juntar tudo isso? Como é que eu vou juntar esse conhecimento do inimigo, com esse equipamento, com a consciência de onde vem a força? Como é que eu vou juntar tudo isso em mim para poder lutar e ser um vencedor? Porque tantas vezes nós conhecemos tudo, mas olhamos para a vida, olhamos para a nossa vida, olhamos para aquilo que acontece do nosso lado, olhamos para aquilo que acontece com a nossa família, em volta de nós, mas ainda assim não somos vencedores. Mas por quê? Por que isso? Se a panóplia de Deus foi nos dada, se eu reconheço que o inimigo é espiritual, se eu reconheço que a força vem de Deus, por que eu não sou um vencedor? E aí o texto vai nos ensinar como transferir essa força e esse poder que Deus disponibiliza para nós. O texto nos ensina. Alguém poderá dizer, mas pastor, eu já prezo a verdade, eu prezo a justiça, eu creio no Evangelho, eu tenho fé. A salvação, eu creio que sou salvo, eu creio na palavra de Deus e eu conheço a palavra de Deus, mas por que eu não tenho sido um vencedor? Quero lembrar um episódio bíblico com vocês. Lembra quando o profeta Eliseu, lá no Velho Testamento, lá em 2 Reis, lá no capítulo 4, o profeta Eliseu, ele recebe um pedido de uma mulher sunamita que desejava muito ter um filho e não conseguia. E aí então o profeta Eliseu profetiza que aquela mulher ficará grávida, e ela realmente fica, e nasce aquele filho querido, amado, desejado. Mas num determinado momento, com aquele menino ainda pequeno, ele adoece, e a Bíblia conta que ele diz, ai, a minha cabeça, como dói. Aquela mulher põe aquele menino no colo, e aquele menino morre ali nas mãos da sua mãe sunamita. Ela então manda dizer a Eliseu, Eliseu, foi para isso que você profetizou que eu teria um filho, para todo esse sofrimento? Me socorre. Então Eliseu pega e envia o seu servo Geazi até aquela mulher, porque Eliseu estava longe, e diz, olha, leva o meu bordão e põe o meu bordão sobre o rosto da criança. O cajado de Eliseu é mandado pelo seu
servo Geazi para ser posto sobre o rosto da criança. Geazi leva, põe o bordão sobre o rosto do menino, mas não acontece nada. Mas está ali o bordão, está ali o oferecimento de Eliseu. Mas o menino continua morto e aquela mãe continua extremamente triste. Quando Eliseu soube disso, Eliseu então foi até aquele menino. Fechou-se no quarto com aquele menino. E então ali ele fez todo um procedimento para aquele menino voltar à vida. E o texto mostra que o menino abriu os olhos, Eliseu pegou o menino, entregou a mulher e disse: aí, toma, aí está o teu filho. E a gente aprende o que daí? A questão ali não era o equipamento, a questão ali não era o bordão de Eliseu. O bordão, ele não foi capaz em si mesmo de ressuscitar aquela criança. A questão ali era o Deus que era invocado por Eliseu. Era o poder de Deus invocado por Eliseu. Há um importantíssimo teólogo chamado Lloyd Jones, que ele faz o seguinte comentário sobre esse texto: eu estou convencido de que o problema é que temos a tendência de parar na colocação de toda a armadura de Deus. O texto aqui do versículo 18 vai nos dizer assim, olha, preste atenção, recorde: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, nós acionamos esse poder de Deus disponibilizado para que nós sejamos vitoriosos quando nós oramos de todo o nosso coração para com Deus. Quando nós oramos persistentemente. Quantas pessoas você já conheceu que eram crentes firmes, que estavam ali na comunhão da igreja, na comunhão do Evangelho, mas em algum momento essas pessoas não persistiram, começaram a se esfriar, começaram a não orar mais e acabaram vencidas, subjugadas, caindo em ciladas do diabo e se afastaram do Senhor. Quantas vezes você já viu isso? Há aquele texto lá no início de Apocalipse, Apocalipse 2:4, aquela carta que foi dada a João apóstolo para escrever para a igreja de Éfeso. E o texto diz assim: tenho contudo contra ti, com relação à igreja de Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja muito interessante, mas ela perdera a sua íntima relação com Deus. O texto nos ensina a orar e suplicar, orando em todo o tempo no Espírito. Jesus, o Filho de Deus, orava muito. Ele orava sempre. Ele orava para manter a sua relação com o Pai e para manter a sua força no Pai. Todo o tempo, todo o tempo. Queridos, se nós quisermos ser pessoas vencedoras, muito mais do que pegar as ferramentas que Deus nos oferece no conhecimento da sua palavra, nós precisamos ter a força de Deus em nós, e essa força ela é ativada pela nossa oração. Orar a Deus, orar constantemente. Qual é o lugar que a oração tem na sua vida? Qual é o lugar que a oração tem na minha vida? A oração tem um lugar de destaque na sua vida? Tem um lugar de destaque na minha vida? Talvez alguém diga assim: pastor, eu leio a Bíblia, eu tenho fé, eu sou um crente, eu sou de Deus, só que eu perdi o meu método, o meu hábito, a minha constância de oração. Eu perdi.
A vida é tão corrida. E nós corremos um grande perigo nesse sentido. Quando nós temos todo o conhecimento do Evangelho, das verdades de Deus, mas nós deixamos de orar a Deus de todo o nosso coração, com persistência, com constância, nós perdemos o link com a força de Deus. Se eu sou tudo isso, mas eu não oro, tem algo errado. E que precisa ser mudado na minha vida, que precisa ser mudado na sua vida. Naquele versículo 18, eu quero insistir nele, ele nos ensina como fazer. O texto primeiro diz assim: com toda oração e súplica. Nós temos que orar de forma completa, de forma plena, de forma constante. Isso significa uma relação com Deus. Deus quer se relacionar com você, quer se relacionar comigo. Eu sei que isso é difícil, eu sei que a vida é corrida, eu sei que nós estamos cansados, estressados, eu sei. Mas nós não temos outra forma de fechar este link com Deus que não seja orando. Ore a sós com Deus, tenha aquele seu lugar secreto de oração. Não abra mão disso. Sabe, a gente precisa de um momento de paz, fechar o nosso quarto, fechar o banheiro que seja, e ali ter o nosso jardim de oração. Jesus tinha o jardim de oração dele. Getsemane era o jardim de oração dele. Tem o seu jardim de oração dentro da sua casa. Em algum momento, ore a sós com ele, mas ore também no meio dos santos, ore no meio dos seus irmãos na fé. Como é importante que nós tenhamos momentos de oração. Mas pastor, nós estamos em isolamento social. Ligue e ore pelo telefone. Discipule alguém. Ore pelo telefone com seus irmãos. Ore a sós. Ore com seus irmãos. Quando não há saída para a gente, eu quero convidar você agora para a gente ler Romanos 8, 26, 27. Abra lá sua Bíblia em Romanos 8, 26, 27. Talvez você, em algum momento, diz assim: mas pastor, eu não sei mais o que orar, já gastei tudo, eu não sei mais nem o que dizer para Deus, as coisas estão tão difíceis. Mas olha o que nos diz Romanos 8, 26, diz que também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste ou cuida de nós na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, ou seja, intercede pelos crentes, Ore quando você não sabe mais o que fazer, ainda assim ore, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai auxiliar você. Há um texto pouco conhecido que é presente no livro de Judas, aquele livro pequenininho lá antes de Apocalipse, que provavelmente esse Judas aqui era o irmão de Jesus, né, que escreveu aqui Judas, o irmão de Jesus, Judas 1:20, que nos ensina algo muito importante. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos, ou seja, construindo a vocês mesmos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando você ora a Deus, você está construindo, reconstruindo a sua própria vida espiritual. E você ora no Espírito Santo, porque quando você não sabe o que orar, por que orar, como orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por você. Ele cuida de você. E quando é que isso acontece? Quando é que a gente deve orar? Quando? Aqui em Romanos 8,16, você vai ouvir algo muito interessante. Volte aqui um pouquinho. Romanos 8,16, volte lá. Antes de 1 Coríntios, você tem ali Romanos 8,16. Romanos 8,16
nos ensina que o próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, ou ele bate um papo com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Quando você cultiva uma vida de oração contínua, de oração perseverante, encontrando o seu tempo de oração, orando a sós, orando com seus irmãos, você vai ter cada dia mais um conhecimento, uma noção, uma segurança de que você é filho de Deus. Será que você já teve alguma dificuldade de orar? Você teve algum momento difícil para orar? Eu já ouvi de tantas pessoas dizer assim: pastor, eu não consigo nem orar mais. Eu não estou conseguindo orar mais. E eu quero dizer a você aquilo que está em João 6, 67 e 68. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 67 e 68. Esse texto é tão conhecido, é um momento em que alguns discípulos estão desistindo de Jesus. Então, o texto nos diz: então perguntou Jesus aos discípulos, aos 12, porventura quereis também vós se retirar? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Querido, quando você tiver uma dificuldade de orar, e você diz: olha, não estou mais conseguindo orar, eu só tenho uma coisa a dizer para você: é aí que você deve orar. Se você não está tendo comunhão na oração, se você não está crendo, ore àquele Deus em quem você está tendo dificuldade de crer, ore para Ele mesmo, porque é Ele que vai restaurar a sua fé. É Ele que vai restaurar a sua confiança. O texto diz que nós devemos vigiar com toda a perseverança. Esse vigiar que o texto nos aponta é o vigiar da linguagem militar. Lembra que nós estamos falando aí de um soldado, de uma couraça, né? De arma, de flecha, de espada. É uma linguagem militar, é a vigilância militar, como um soldado. Você precisa vigiar e orar. A arma de Satanás, diante dessas situações, é simplesmente nos levar a desistir. Porque quando a gente desiste de orar, a gente para de se comunicar com Deus, a gente desliga o link com Deus, aquela transmissão da força de Deus para que nós possamos usar aquela armadura maravilhosa que nos protege, ela se rompe e começa a haver um afastamento, um enfraquecimento. Então, busque a força de Deus sempre através da oração. E eu quero sugerir alguma coisa para você que eu aprendi com um outro pastor. Você, na sua vida, deve fazer alguns gatilhos de oração. Por exemplo, alguma coisa que aconteça de forma constante na sua vida, para que você, diante daquele gatilho de oração, você lembre: eu vou orar agora. Faça uma oração, mesmo que curta. Eu estive conversando recentemente com uma psicóloga que eu estou discipulando virtualmente, muito querida, e aí eu falei sobre isso com ela. Olha, você precisa ter seus gatilhos de oração. Ela atende clientes, ela é psicóloga, atende clientes com hora marcada. Eu disse: cada vez que tiver um intervalo, que um paciente sair da sua sala e você fechar a porta, aquele vai ser o seu gatilho de oração. Naquele momento, você vai fazer, nem que seja 1 minuto de oração. Ore por aquele que saiu, ore por aquele que vai entrar, ore pelo seu relacionamento com Deus, converse com Deus. Aquele gatilho de oração. Cada um de vocês tem o seu momento de ter um gatilho de oração. Por exemplo, se você for um pedreiro, cada vez que você pegar uma ferramenta, você for trocar uma ferramenta, eu estava com a colher de pedreiro, agora eu vou pegar uma desempenadeira. Nas trocas de ferramenta, que aquele seja o seu gatilho de oração e você dê uma pequena palavra com Deus. Deus querido, eu te amo. Ou diga: Deus,
tem misericórdia dos meus filhos. Senhor Deus, muito obrigado, porque eu tenho saúde para trabalhar. Uma pequena oração, seus gatilhos de oração. Se uma pessoa, uma médica ou um médico, os médicos têm que lavar as mãos muitas vezes, ok, faça o seu gatilho de oração, será aquele momento em que você lava a mão e ali você ora. Faça gatilhos de oração. Interessante que aquele texto, vamos voltar aqui, caminhando para o fim, aquele texto de Efésios, né? Efésios 6, agora, a gente vendo ali a segunda parte do versículo 18 de Efésios 6, Efésios 6, versículo 18, da segunda parte, diz assim, olha, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos, todos os crentes. Porque muitas vezes a gente ora por nós mesmos, pedimos a Deus, agradecemos a Deus, temos o nosso relacionamento com Deus, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos interceder pelos nossos irmãos. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos? Pelos irmãos da igreja que você não tem tido oportunidade de ver? Você tem orado por todos os santos? E a Bíblia nos ensina que se nós quisermos ser fortes, se nós quisermos pegar a força do Senhor com a sua panóplia, com a sua armadura, é preciso que nós supliquemos por todos os santos. Orar pelos seus irmãos, ore por eles. Peça aos seus irmãos para que eles orem por você também. Ore pelos seus irmãos. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, é o que nos diz a Bíblia. No versículo 19, então, o apóstolo Paulo, aqui conduzido por Deus, vai dizer assim, ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Paulo pede orações por ele. Paulo era o líder espiritual daquela comunidade de Éfeso. Ele havia fundado aquela igreja, pregado o evangelho, aquela igreja havia sido constituída ali pelo apóstolo Paulo, mas ele não esqueceu de dizer, olha, orem também por mim, eu preciso de oração. Orem pelos seus líderes, ore pelo seu pastor, ore pelo professor da sua escola dominical, ore pelo líder de mocidade que cuida do seu filho, ore pela professorinha da classe de crianças, ore por aquela que cuida da área de ação social, ore pelos seus líderes, ore pelo seu pastor, ore pelo seu pastor. Nunca esqueça da oração. É a sua oração que faz o link com a força de Deus. Buscai a força, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós gostamos muito de ouvir experiências de oração, de atendimento de oração de outras pessoas, né? Nós gostamos muito disso. Mas é tempo de nós termos as nossas próprias experiências. Recentemente eu estava com um jovem e esse jovem falou assim para mim, você já teve experiências em que você sentiu claramente que Deus estava atuando na sua vida? Esse jovem me perguntou. Eu pensei um pouquinho e falei, tive. Há momentos em que eu tenho um sentimento tão claro de que Deus está me abençoando. Situações tão impossíveis de acontecer acontecem. E eu sinto a bênção de Deus tão próximo de mim, e tão real em mim, e tão inequivocamente vinda de Deus, que eu fico com vergonha, eu falei para ele. E aquele jovem olhou para mim e falou assim, eu também. Há momentos em que eu sinto que só Deus pode estar fazendo aquilo que fez comigo. Eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo, tão feliz. Queridos, é hora de nós, contarmos e nos alegrarmos com as experiências com Deus de outras pessoas, mas é hora de nós mesmos vivermos as nossas experiências com Deus. Olha, o texto nos diz aqui no versículo 13 de Efésios 6 o seguinte, diz assim, portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, nós acionamos, nós linkamos a força de Deus que nos abençoa, que nos torna vencedores, que nos torna capazes de utilizar e vencer com a panóplia de Deus. Nosso link é a oração. Ore mais, ore bem, ore sempre, ore persistentemente, ore pelo seu irmão, ore pelos seus líderes, ore, suplique pela sua família e por você. Você será um vencedor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos ensina, por tudo que Ele nos promete, e o Senhor é aquele que cumpre as promessas. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra nos faz promessas tão encorajadoras, tão certeiras, tão assertivas. Eu quero suplicar que o Senhor nos ensine, Senhor, a ter uma vida de oração. Me ensine a ter uma vida de oração, Pai. Nós queremos ter uma comunhão maior contigo, nós queremos ter um link contigo, Senhor, e poder receber a força do Teu poder, e poder utilizar toda essa armadura, Senhor, que o Senhor nos cedeu de forma tão carinhosa, Senhor, com força e com propriedade. Senhor Deus, nós Te amamos e suplicamos o Teu perdão pelas nossas falhas e limitações. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos, agradecemos e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço isso, suplicando que o Senhor ouça as orações dos Teus filhos, que eles possam ser abençoados no meio das suas famílias, Senhor. Senhor Deus, eu quero suplicar que o Senhor atenda, na medida do Teu poder e da Tua vontade soberana, todos esses pedidos que aqui foram apresentados, Pai. Abençoa os aniversariantes, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde, os pastores e os missionários. Cuida e livra e abençoa os mais vulneráveis, Senhor. Abençoa, Senhor, eu Te suplico, os nossos dirigentes. Senhor, cuida, abençoa, dá coragem aos bons dirigentes que só o Senhor conhece. Fortalece-os e dê a eles sabedoria e discernimento. E, Senhor, eu suplico a transformação sobre os maus dirigentes ou o afastamento deles, Senhor. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou convocar vocês, convidar vocês a logo depois deste culto, desta noite, logo depois às 20h30, que você entre no link do Zoom e participe da nossa Assembleia Administrativa. Teremos uma Assembleia Administrativa bem objetiva, bem rápida, apenas com a finalidade de ratificar ou de confirmar a diretoria estatutária, para que nós possamos fazer o registro em cartório desta ata. Muito obrigado, aguardo você daqui a uns minutinhos. Deus abençoe você, vamos nos ver daqui a pouco, às 20h30, na Assembleia Administrativa. Até lá!